Olá, nós temos acompanhado e muitos vivenciado o grande problema de saúde pública causado pelos vírus dengue, zika e chikungunya. Enquanto não tivermos uma vacina disponível para a população que seja eficiente para controlar essas doenças como zika, dengue e chikungunya, a única forma de combater seria o controle do vetor, o mosquito Aedes aegypti. O Ministério da Saúde recomenda a eliminação de criadouros para combater o vetor. Quando não é possível eliminar esses criadouros, se usa um larvicida. No momento, estamos utilizando o larvicida piriproxifeno. Para o mosquito adulto, estamos usando o inseticida Malathion, mas é utilizado somente quando há epidemia ou iminência de isso ocorrer. O uso indiscriminado de inseticidas pode selecionar a população de mosquito resistente, ou seja, o inseticida não mata mais. Para solucionar esse problema, a estratégia é fazer a rotação do inseticida, que o Ministério já vem fazendo com a troca de produtos a cada 5 anos. O ideal é que essa troca seja feita por produto de outra classe de inseticida e com um mecanismo de ação diferente, que também tenha ação para eliminar esta população de mosquito. Por isso, o monitoramento da ocorrência de mosquito resistente nessas populações de mosquitos é tão importante. Aqui na Fundação Oswaldo Cruz, nós temos laboratório especializado para avaliar se uma população de Aedes aegypti está ou não resistente aos inseticidas utilizados. Para estudar a resistência dos mosquitos no país, é necessário coletar ovos em diversos municípios. Para isso, a gente precisa contar com a colaboração do nível central, o nível estadual e principalmente o nível municipal, que será o responsável pela coleta direta desses ovos. Sem a contribuição de todos, não será possível realizar esse estudo. O objetivo deste vídeo é apresentar uma metodologia que vai desde a instalação da armadilha no campo, a coleta dos ovos, o preparo deste material e envio para o laboratório que irá realizar a avaliação de resistência. Muito obrigado pela parceria. Como nosso objetivo é avaliar a resistência das populações de Aedes aegypti de todo o país, nós tivemos ajuda de profissionais da estatística para selecionar os municípios a serem avaliados. Foram selecionados 143 municípios. O principal critério foi a localização geográfica. Portanto, nem sempre o município mais importante epidemiologicamente foi o escolhido. Nesta primeira etapa, vamos realizar a coleta dos ovos de todos esses municípios selecionados. Esses ovos serão utilizados para fazer a avaliação de resistência no laboratório. Os ensaios serão realizados com os inseticidas que estão sendo utilizados ultimamente no controle do mosquito vetor Aedes aegypti, o larvicida piriproxifeno e o adulticida Malathion. A armadilha utilizada para a coleta de ovos de Aedes aegypti é essa aqui. Trata-se de um copo plástico, com capacidade de mais ou menos 800 ml, e para a coleta dos ovos você usa essa paleta de Alcatex. Essas paletas exigem uma preparação que deve começar 2 dias antes da montagem da armadilha no campo. É preciso deixá-las de molho em água comum da torneira para retirar o resto de serragem que podem ficar aderido nelas. Depois de 24 horas de molho, é só retirá-las e colocar para secar em uma bacia ou em papel toalha em cima da bancada. E isso leva em torno de 24 horas para que elas fiquem totalmente secas. E assim, as paletas vão estar prontas para serem utilizadas no campo. Uma etapa importante desse monitoramento é a etiquetagem das ovitrampas e das paletas. Aqui, como rótulo, nós estamos sugerindo monitoramento, que está o número do projeto, a ovitrampa, com o número da ovitrampa e uma frase, favor, não mexer. Aqui, nós estamos colocando o logo do Rio de Janeiro,
mas você pode colocar o logo do seu município. Na paleta, nós estamos sugerindo utilizar o número do IBGE do seu município. Além disso, você coloca o número da Ovitrampa 4, e a data de instalação. No campo, você tem que tomar cuidado para que o número que esteja na Ovitrampa seja o mesmo que esteja na paleta. Essa paleta ela tem um lado liso e outro lado rugoso. Esse lado rugoso você coloca para dentro da armadilha, porque isso vai facilitar a fixação dos ovos no momento da postura. Essa paleta é fixada com um clipe. Você prende essa paleta com um clipe e, após isso, você acrescenta alguma atração para o mosquito. No caso, nós estamos usando levedo de cerveja, que você prepara uma solução a 0,04%. Para preparar essa solução, eu estou aqui paramentado, mas você não precisa disso. Eu estou paramentado porque estou no laboratório. Mas aqui é levedo de cerveja, não tem nenhum problema. Você pode pesar 6 gramas de levedo de cerveja, colocar nesse tubo Falco e depois acrescentar água até o nível de 50 ml. Caso você não tenha uma balança para fazer essa pesagem, você pode usar a colher do soro caseiro, do lado do açúcar. Você pega essa colher, faz 2 medidas de levedo de cerveja e cada uma medida dessa tem mais ou menos 3 gramas de levedo. Com isso, você já conseguiu evitar fazer a sua solução sem ter uma balança. Depois disso, você acrescenta água nesse tubo até um volume de 50 ml e você mistura, transforma isso aqui numa solução, mexendo com um aplicador de madeira, com um palitinho de madeira, ou você pode usar a própria pipeta, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, para fazer isso. Tá? Se você não tiver, no momento, um aplicador de madeira, você pode fazer com a própria pipeta. Tá? Estão mexendo. Vamos agora acrescentar mais um pouquinho de água, para completar os 50 ml. Pronto. E aqui a nossa solução já está pronta. Dessa solução, você vai tirar 1 ml e colocar dentro da Ovitrampa. Isso vai servir para que atraia a fêmea do mosquito para vir colocar os seus ovos. Como é que você faz? Você vai usar uma pipeta. Essa pipeta ela tem a marcação de 1 ml, de meio ml. Você vai usar até aqui, 1 ml. Então, você vai pegar da solução, 1 ml da solução, colocar dentro da armadilha e depois você vai acrescentar 300 ml de água. Para isso, você pode levar uma medida, que tem um beck que é calibrado, está marcado, ou então você pode ter uma medida com marcação, onde você vai colocar os 300 ml de água, está aqui a medida, 300 ml. Vai colocar na Ovitrampa e vai procurar um lugar na casa para instalar. Se você não tiver uma medida para colocar os 300 ml de água na Ovitrampa, você pode utilizar um copo descartável de cafezinho. Esse copo ele tem a capacidade para mais ou menos 50 ml de água. Se você usa esse copo 6 vezes cheios com água, você vai ter o volume de 300 ml. Uma coisa que a gente deve tomar cuidado é com os locais de instalação dessa armadilha. Devemos procurar lugares abrigados de animais e de crianças e principalmente que não seja exposto à luz solar e à água da chuva. Apesar dela possuir esses furos laterais para evitar o transbordamento dessa água, caso aconteça de cair água da chuva ou alguém inadvertidamente coloque água na armadilha, tem sempre que se tomar o cuidado de evitar colocar em áreas expostas. Por quê? Uma vez
Afogado esses ovos, caso eles estejam aqui, eles vão eclodir. E com isso você vai perder o seu trabalho de coleta. Uma parte do trabalho no momento da instalação é o preenchimento de um formulário. Nesse formulário vai constar todas as informações, inclusive a localização da armadilha. Como vocês podem ver, aqui nós temos o quarteirão, o endereço da residência, nome do morador, número que está na armadilha, o local de instalação. Isso é importante porque se não for você que retornar à casa para recolher a armadilha, outro agente que vem tem que saber exatamente onde está localizada essa armadilha. A data de instalação é importante e a partir daqui nós vamos ter o recolhimento. Notem que nós temos aqui uma coluna observação. Ela será utilizada caso haja alguma ocorrência. Aqui no rodapé do formulário, nós temos alguns exemplos do que pode ocorrer com essa armadilha. Por exemplo, aqui o número 5, armadilha seca. Se você encontrar a armadilha seca, você vai colocar na coluna observação o número 5. O número de ovitrampas a serem instaladas em cada município vai depender do número de imóveis existentes. Por exemplo, se eu tenho até 50 mil imóveis, serão instaladas 100 ovitrampas. Entre 50 mil e 200 mil imóveis, serão instaladas 150 ovitrampas. De 200 mil imóveis até 500 mil, serão instaladas 200 ovitrampas. E acima de 500 mil imóveis, serão instaladas 300 ovitrampas. A distribuição dessas armadilhas no município pode ser feita dividindo o número de ovitrampas a serem instaladas pelo número de bairro. Vamos dar um exemplo de uma cidade com 40 mil imóveis e que tem aproximadamente 2 mil quarteirões. Então, basta dividir 2 mil quarteirões por 100 ovitrampas e você vai ter um N de 20. Então, significa que a cada 20 quarteirões você vai instalar uma ovitrampa. Por que isso é importante? Porque nós precisamos de uma amostra homogênea da cidade. Se você coleta só numa parte da cidade, esse resultado pode não ser fidedigno. Então, se você faz essa distribuição espacial, nós vamos ter uma amostra da população de mosquito da cidade como um todo. Bom dia. Oi, tudo bem com a senhora? Tudo bem? Qual o seu nome? Kátia. Ô, dona Kátia, tudo bem? Como é que estão em casa? Olha, o motivo da minha visita, eu sou agente de saúde, né? A gente está aqui para instalar uma armadilha. Essa armadilha é para coletar ovos do mosquito, desse mosquito vetor da dengue, chikungunya e zika, o Aedes aegypti, tá? E a armadilha é essa aqui, que eu vou lhe mostrar. Você tem a armadilha, que é um pote, um vasinho, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma paletinha aqui dentro, colocar água, tá? E essa armadilha vai ficar na sua casa por 15 dias. Sim. Sendo que com uma semana nós vamos voltar aqui para recolher essa paletinha e trocar por outra. E depois, no final dos 15 dias, nós retornamos para recolher a armadilha. Ok. A senhora aceita? Com certeza. Então, já que a senhora aceitou, a senhora poderia nos dar algumas informações da sua... qual o nome da rua aqui? Rua Margarida, número 10. Rua Margarida, Número 10. número 10. Margarida 10. Dona Kátia. Tudo bem, dona Kátia. A senhora poderia assinar esse termo de consentimento para a gente? Aqui está explicando toda essa metodologia que nós vamos fazer. Aqui na assinatura do morador, por favor.
Ok, dona Cátia. Então, nós podemos entrar para tentar... Claro, com certeza, por favor. Tá, muito obrigado. Com licença. A área que eu tenho é essa. Tem uma cobertura. Parece interessante, dona Cátia. É coberta, tem uma área protegida aqui. A senhora tem animais, crianças em casa? Ah, então eu poderia instalar, por exemplo, a armadilha naquele cantinho ali? Sem problema. Pode colocar? Dona Cátia, eu deixei a armadilha ali, tá? Se colocar assim. Eu queria pedir para a senhora para não deixar ninguém mexer, Sim, tá? sem problema. E com uma semana, com 7 dias, nós vamos voltar aqui para fazer a troca daquela paleta, né? E com 15 dias, nós retornamos aqui novamente para remover a armadilha. Sim. Queria agradecer a sua colaboração, Prazer. tá? E a senhora está contribuindo com a avaliação de resistência no país. Prazer. Obrigado. E aí, dona Cátia, como é que tá a nossa armadilha? É no lugarzinho que você deixou, bonitinho. Ah, que bom, tá? Muito bom. Dona Cátia, é o seguinte, dessa vez eu vou só fazer a troca daquela paletinha ali. Ok. E daqui a 7 dias a gente está retornando aqui de novo para realmente recolher ao vitral. Tudo bem, Ok? sem problema. Ok, então eu vou fazer a troca da paleta. Essa água aqui eu vou jogar fora porque pode ter caído algum ovinho aqui dentro, vai eclodir larva, Sim. tá? E se a gente deixar de uma semana para outra, pode ser que venha ter algum mosquito adulto. Então eu posso jogar aqui na terra? Pode. Jogando aqui na terra, ela vai absorver toda e não vai ter problema, vai secar, se tiver alguma larva, a formiga vai comer, o ovinho não vai ter problema. Além de jogar água na terra, é importante você remover com a esponja os ovos que ficaram aderidos na parede dessa armadilha. Com isso, você remove todos os ovos e pode jogar novamente na terra. E a armadilha está pronta para preparar novamente. Ok, dona Cátia. Muito obrigado pela sua colaboração. E daqui a 7 dias a gente está retornando aqui de novo para recolher. Tudo bem. Ok. Um dos cuidados que a gente deve ter é no momento de recolher essas armadilhas da residência. Tem que ter um cuidado para que no momento de recolher essa armadilha, você não coloque essa paleta deitada. Porque fazendo isso, a água que está acumulada na parte inferior, ela vai por capilaridade subir e afogar os ovos. E com isso, os ovos vão eclodir e você vai perder todo o seu trabalho. Para evitar isso, o que você pode fazer? Você leva com você alguns potes vazios, onde você vai recolher essa paleta, colocar de pé no vaso e prender com clipe. Chegando na outra residência, você vai fazer o mesmo procedimento. Vai pegar a outra paleta da outra casa, vai colocando do lado
e prendendo com um clipe. E assim sucessivamente, até completar esse vaso. Um outro procedimento que você pode fazer é preparar previamente um depósito onde você tem no fundo uma esponja. Essa esponja tem cortes que permite a fixação dessas paletas. Então, em vez de você usar o vaso, você pode usar esse depósito, onde você vai recolhendo as suas paletas em cada residência e vai fixando no depósito, dessa forma. E assim, na próxima residência, faz o mesmo procedimento e vai fazendo isso em todas as casas que você tem programada para aquele dia. Chegando ao laboratório, você precisa colocar essas paletas que vieram do campo para secar. Como se faz isso? Pega uma bacia, né, seca de preferência, e vai colocando essas paletas. Essas paletas têm que ser colocadas com a parte que contém os ovos para cima, para evitar o contato dos ovos com a bacia. Vai arrumando uma ao lado da outra até completar todas, até colocar todas as paletas na bacia. Um dos cuidados que a gente deve ter é com as formigas, porque elas comem ovos. Para evitar isso, você pode fazer um aparato de proteção. O que você pode fazer? Você pode pegar uma bacia, aqui, colocar água nessa bacia. Depois você pode pegar 2 ovitrampas que você já tem no seu laboratório e pode colocar sobre a água. E depois você pega a bacia contendo os ovos e vai colocar sobre essas 2 bases. Com isso, você evita que as formigas tenham acesso ao seu material. E aí você protege os ovos para serem enviados para o laboratório. Depois da secagem das paletas, que leva de 2 a 3 dias, você precisa fazer a contagem dos ovos. O que você precisa para fazer isso? O auxílio de uma lupa, que vai facilitar a visualização desses ovos. Então, você pega a paleta, coloca sob a lupa e procede essa contagem. Vamos supor que nessa paleta você tenha 60 ovos. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a ficha de campo, que já vem preenchida, com todos os dados de localização do morador, local onde foi instalada, e aqui você tem o número de vezes que você recolheu essa paleta. Então, você vai anotar aqui no local onde você tem o número de ovos. Por exemplo, nessa paleta nós encontramos 60 ovos, então você vai anotar aqui 60 ovos. Pode acontecer nessa contagem que alguma dessas paletas não tenha ovos. Nesse caso, essa paleta é considerada negativa e ela vai ser descartada, que você pode lavar e reutilizar em uma outra coleta. As paletas positivas, elas devem ser enviadas para o laboratório. Como nós devemos proceder para enviar essas paletas? Você pode pegar um isopor e colocar 2 varetas no fundo, onde você vai colocar essas lâminas, sempre com os ovos virados para cima. Você vai arrumando as suas paletas, fazendo uma camada de paleta. Uma vez preenchido, você vai colocar uma outra vareta, que ela vai prender essas lâminas aqui dentro. E você pode colocar uma outra camada de paleta. E assim você vai fazendo sucessivamente até ter todas as paletas organizadas dentro desse isopor. É importante que a última camada de paleta, os ovos, esteja voltado para baixo. Assim você evita contato no momento da embalagem. Feito isso, você pode pegar um isopor, colocar para prender as paletas. Não tendo um isopor, você pode cortar um pedaço de papelão e encaixar para que a paleta fique presa.
Não esquecer de colocar também o formulário utilizado na coleta das armadilhas. Uma vez feito isso, você vai embalar para evitar que essas paletas façam movimento e vai enviar para o laboratório pelo correio. Fazer o monitoramento da resistência das populações brasileiras de Aedes aegypti é muito importante. Este resultado vai permitir que o Ministério da Saúde tome decisões mais acertadas no momento de realizar a troca de inseticida. Portanto, vamos fazer juntos este monitoramento. Muito obrigado.